Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo no livro de Amós, capítulo 3, aleluia, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Aleluia, que o Senhor venha nos conduzir nessa manhã, abençoar nossa semana, venha dar uma direção para nós, seja ela de bênção ou seja ela de correção. Amém? Que o Senhor venha estar no controle das nossas vidas. Amós capítulo 3. Glória a Deus. Ouve esta palavra que fala o Senhor contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que diz subir na terra do Egito. Diz assim: a vós somente tenho conhecido dentre todas as famílias da terra. Portanto, vós castigarei por todas as vossas iniquidades. Aqui Deus falando com o povo, né, de Israel. Por mais que eles fossem um povo escolhido ali, protegido, né, de Deus, eles achavam que eles estavam sendo protegidos até mesmo quando eles se achavam culpados. Eles achavam que Deus iria ali defendê-los até quando eles fossem encontrados em falta. Mas não, Deus estava dizendo, por eles serem um povo escolhido do Senhor, um povo que o Senhor escolheu, confiou neles, né? Confiou algo a eles, eles seriam sim ali punidos pela sua infidelidade ao Senhor. Então aqui, né, eles seriam tratados, o Senhor estava tratando com várias nações ali que habitavam, né, perto da terra prometida ali, mas agora Deus iria tratar com o povo de Israel, né? E foi assim, o Senhor tratou com aquele povo. Andarão dois juntos, porventura, se não estiverem de comum acordo? Então, Deus aqui chama a atenção de que o povo de Deus tem que andar junto com Deus, tem que estar de comum acordo. Deus é um Deus santo, poderoso, um Deus que não aceita a nossa aliança com o ímpio, com o mal, com aquele que não serve a Deus. O Senhor abomina o pecado. Então, o Senhor dizendo que andarão dois juntos, porventura, se não estiverem de comum acordo, nós só podemos estar debaixo de uma proteção de Deus se nós estivermos de comum acordo com Ele. Por isso, o cuidado de com quem vamos fazer alianças, de com quem vamos estar debaixo da mesma unção, porque o Senhor diz que, porventura, se não estiverem de comum acordo. Quanto mais é dado para um povo escolhido do Senhor, mais é cobrado dele, amém? Então aqui Amós salienta a vocação, que o povo tem que estar voltado a Deus, tem que estar de comum acordo com o que Deus pede para o povo, santidade, adoração para um único Deus que é o Criador do céu e da terra. Rugirá o leão na selva sem haver presa, dará o leãozinho o seu rugido desde o seu covil, se não estiver capturado. Então o leão ruge quando ele acha uma presa, né? O Deus, portanto, ele vai fazer com que o profeta fale, porque o Senhor é quem dá a ordem, né? O Deus vai fazer o profeta falar, porque ele está disposto a executar a vingança. Então aqui rugirá o leão na selva sem haver alguém que dará ao o leãozinho ao seu rugido, desde o seu covil, se não tiver capturado. Então o Senhor aqui, ele está no controle de todas as coisas. Então aqui Amós está salientando a vocação profética dele, que é irresistível, ele não tem o controle. A vocação profética de Amós é levar aquilo que Deus ordena ao povo, aquilo que Deus quer falar ao povo. Não tem como fugir daquilo que Deus quer falar com o povo. Amém? Às vezes a gente até tira, né? Conversa, ora com o Senhor, e o Senhor nos dá uma palavra dura que bate primeiro aqui em nós. E nós temos que levar ao povo. Porque não é a minha vontade, não é a vontade daquele que está disposto para a obra do Senhor, mas é a vontade de Deus em pedir para que o povo se converta, volte-se a Ele com um coração contrito e quebrantado e abra mão do pecado. Porque não é porque é servo do Senhor, tem pessoa que fala, ai daquele que toca no ungido, ai daquele que mexe comigo, e acha que é o protegido do Senhor, mas dentro dele o que está agindo é a ira,
é a raiva, é aquela coisa, né? Mexeu comigo, é dente por dente, olho por olho. E não tem o amor, não tem a misericórdia, quer levar vantagem, porque é povo de Deus. E o Senhor está dizendo para tomar cuidado com isso. Amém? Cairá a ave em laço sobre a terra, sem haver armadilha, levantar-se-á o laço da terra, e se não tiver apanhado alguma coisa. Então o Senhor dizendo aqui, por um acaso, né? Se o passarinho cair no laço do passarinheiro, por um acaso ali, não é porque ele estava perto daquele laço, né? Então, por um acaso, se o homem cair em pecado, não é porque ele permitiu, não é porque ele não vigiou. Então, se o homem cair nas mãos de Deus, será que é porque o homem não pecou? Então, o Senhor chama a atenção que o Senhor, ele não é um Deus injusto, ele é um Deus justo. E ele chama a atenção aqui do povo para a santidade, para voltar-se a ele. Amém? Glória a Deus. Cairá a ave, né? Então, eu já li. Verso 6. Será tocada a trombeta na cidade sem se alvoroçar o povo? Haverá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Então o Senhor dizendo aqui, né, que os dois princípios aqui que aparecem nesses versículos é que o Senhor julgará o mal. O Senhor é um Deus justo e ele vai vir e vai julgar o mal, né? E ele sempre vai cobrar daquele para quem ele mais dá. Aí no verso 7 diz assim: porque não fará coisa alguma o Senhor Deus sem que revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então o Senhor dizendo que ele sempre vai dar essa graça, né? Aqui o Senhor já está expressando a graça da qual ele fala aqui, né? O Senhor diz: acautela aqueles a quem ele está por julgar. Ele diz aqui, ó: será tocada a trombeta na cidade sem se alvoroçar o povo? Haverá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Então, quando diz aqui, ó, haverá... será tocada a trombeta na cidade sem se alvoroçar o povo? Haverá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Então, o Senhor está falando, né? Que ele acautela o povo, ele acalma o povo, ele alerta o povo, ele chama o povo para uma conversão. Ó, será tocada a trombeta na cidade sem se alvoroçar o povo? Quer dizer, sem que ele avise, ele acalma o povo, ele primeiro chama o povo para uma correção, ele alerta o povo que o povo está pecando. Então o povo, ele não é punido sem ser alertado antes, o povo sempre vai ser alertado a respeito daquilo que não está correto na vida dele. Então o povo de Deus sempre vai ser alertado, vai ser usado os profetas de Deus para chamar a atenção, para corrigir, para chamar para o centro da vontade de Deus. Se o leão rugir, quem não temerá? Se fala Deus, o Senhor, quem não profetizará? Então aqui o profeta estava dizendo que ele era ali, né? Ele está confirmando: eu tenho que fazer a vontade de Deus, não sou eu que falo por mim mesmo, eu não vou falar palavra de bênção se Deus está mandando eu corrigir, se Deus está nos corrigindo, se Deus está querendo me usar para corrigir o povo. Então o profeta aqui dizendo ao povo, né, revelando que o pastor, o nosso grande pastor, ele quer conduzir as ovelhas dele para um caminho de paz e amor, de retidão. E isso é necessário ocorrer ali, a punição, a correção para o povo. Amém? E o Senhor corrige para que ele não venha exercer a ira, para que a graça dele venha a ser derramada sobre nós. É necessário haver no ser humano um arrependimento, olhar para aquilo que está errado e corrigir. É necessário se afastar do que é mal, né? Levantar os seus muros. Proclamai isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: reuni-vos sobre os montes de Samaria, e vede que há muitas opressões no meio dela, e as violências cometidas dentre dela. Então aqui, né, os filisteus, os egípcios lá, eles eram convidados a considerar-se por que eles estavam oprimindo tanto o povo, por que eles estavam ali, né, oprimindo o povo de Samaria, o povo de Israel, e reconhecer a justiça de Deus, né? E eles irem ao monte do Senhor, né? Ó,
aos palácios do Egito e dizer: e vede que há muitas opressões no meio dela e há violências cometidas dentro dela. Então o Senhor pedindo para que aquele povo lá, né, aqueles egípcios, aquele povo de Samaria, reconhecesse o quanto eles estavam oprimindo o povo de Deus, o quanto eles estavam oprimindo as coisas santas, né? Estava ali buscando em outras coisas, em outros ídolos. Aleluia! Então, o povo que professam a Deus, eles serão mais cobrados, né? Então, Israel tem que se voltar ao Senhor, o povo de Deus tem que se voltar ao Senhor. Então, eles agora tinham ali uma revelação, o Senhor já tinha chamado a atenção deles para o pecado, porque a mão do Senhor estava pronta para derramar a ira deles sobre o povo. E não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando violência e despojos em seus palácios. Então aqui, né, se o povo persistir no mal, na cobiça, né, no amor no dinheiro, afastando-se do que é bom, né, mortificando ali a consciência moral, mortificando o que é bom para poder fazer aquilo que agrada a carne, querendo valorizar mais o dinheiro do que aquilo que é justo, o Senhor vai pesar a mão. Nós temos que ficar do lado correto. Por mais que nós somos servos do Senhor, a gente não tem que defender o que é errado na vida do irmão ou na nossa vida. Nós temos que fazer entendermos o que nós precisamos corrigir, mostrar para o nosso irmão em Cristo o que está errado e o que precisa ser corrigido. Nós temos que fazer o que é justo, não importa. Né? O Senhor estava falando com o povo de Deus. Eles estavam abrindo mão da presença do Senhor, do que era correto, do que era justo. Estava oprimindo o povo em nome da ganância, em nome da violência, em nome dos status. E o Senhor não se compacta com isso. No verso 11 diz assim: portanto o Senhor Deus tem dito assim: o inimigo virá por todos os lados da terra e derrubará a tua fortaleza, os teus palácios serão saqueados. Então aqui naquela época, né, ali, referia-se a Senaqueribe, né? O rei assírio, ele realmente teve que esvaziar ali os palácios em Israel, né? E os seus despojos foram roubados, quer dizer, os seus eles saquearam ali, né, Israel, os palácios em Israel. O Senaqueribe ali realmente saqueou tudo e foi saqueado, né? Israel foi saqueado pelos assírios e foram roubados todos os despojos do povo de Deus. Ali foi saqueado todas as coisas. Então o inimigo ali veio para aquele povo, né? Então os assírios foram e se apossaram do que era de Deus. Assim diz o Senhor: da mesma maneira que o pastor livra da boca o leão, as duas pernas ou a ponta de uma orelha, assim escaparão os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto de uma cama, em Damasco, num leito. Então aqui o Senhor iria exercer, né, ali a sua punição. Foi tão minucioso a ação de Senaqueribe ali, né, que um pouco do povo só sobrou. E assim será com aqueles quando o Senhor vir para exercer a justiça dele. Quando a segunda vinda do Senhor, né, estiver próxima, o Senhor vai começar a exercer a justiça dele. E então, o Senhor exercendo a justiça dele, o que é mal será aniquilado. Mesmo aquele que é chamado povo de Deus, se ele não estiver, a gente está no tempo da graça, mas Deus também é justiça. E se quando o rei voltar, o povo não estiver em santidade, não estiver na posição, eles não ficarão, eles não serão ali, né, passado desapercebido da ira do Senhor. O Senhor vai derramar ali a punição sobre aqueles que diz ser povo dele, mas que age com má intenção. E assim como só a ponta de uma orelha de uma ovelha e a perna de uma ovelha que vai sobrar da boca de um leão, vai ser o povo de Deus que vai sobrar. São poucos os que irão permanecer até o fim. É triste, né? Mas a palavra do Senhor diz que serão poucos que permanecerão até o fim. Não sou eu que estou dizendo, porque servir a Deus é andar no estreito, servir a Deus é matar a nós mesmos, servir a Deus é quebrar o nosso ego, é se calar quando nos caluniam, é não fazer
pacto não é fazer aliança com o mal, com aquilo que parece que é bom. Ah, porque somos povo de Deus e você sabendo que está errado fazer aliança, você está desagradando ao Senhor. O que o Senhor está dizendo? Mostre para o teu irmão, para a tua irmã, não vá junto com ele para o inferno, mas vamos mostrar aonde está o erro, aonde está a falha, né? Então, que nós venhamos pedir a misericórdia do Senhor, porque aqui a palavra do Senhor está dizendo que o profeta Amós dizia que quando, né, Deus ordenava a ele mesmo sem a vontade dele, ele era obrigado a exercer aquilo, porque a função profética de Deus sobre a vida de Amós era tão grandiosa que se ele não fizesse aquilo que Deus mandava, ele sentia a opressão na carne, Deus ia cobrar dele. Então o Senhor está chamando a nossa vida, o nosso, né, ministério, chamando o povo dele para ter um conserto, para fazer um renovo, uma nova aliança com Deus, porque ele não quer lançar ninguém fora, ele quer resgatar, amém? Aí no verso 13 diz assim: ouçam ouçam e protestem contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus dos exércitos. Então, aqui o Senhor está dizendo, ele está afirmando, né, que com razão a toda a iniquidade que acontecia ali, com todo o mal, a realidade da palavra do Senhor é que ele está pedindo que o povo se converta, né? Isso aqui, ó, ouçam e proteste contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus dos exércitos, isto é, Jacó, o povo escolhido de Deus, é o povo abençoado por Deus, um povo que foi escolhido, mas isso não dava ao direito do povo ser um povo pecador, de ficar ali escondido no pecado, achando que Deus ia compactuar com aquilo e livrar eles do mal. Tem pessoas que faz um erro ali e fica assim, ai Senhor, não conta pra ninguém, não fala, ai Deus, me livra. Não, por um tempo o Senhor pode até ter a misericórdia para esperar, para ver se você vai se arrepender de todo o teu coração. Mas passa um pouquinho, você está lá fazendo a mesma coisa. E o Senhor está ali só olhando. E pode chegar uma hora que não vai dar tempo de você se arrepender, né? Você não quer passar a vergonha de assumir as suas falhas, mas você também não quer se arrepender, não quer pôr a posição, estar na posição de receber do Senhor. Que você possa estar numa posição boa de receber o que é bênção e chegar na grande Canaã, poder chegar na terra prometida, ter a vida eterna, ser coroado pelo Rei Jesus e não ser condenado. Amém? Porque nós temos que trazer para nossas vidas uma certeza de vida eterna ou de punição eterna. Desculpa, igreja. Amém? E ferirei tanto a casa do inverno quanto a casa do verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão arruinadas, diz o Senhor. Então aqui está falando, obviamente, da prosperidade de Samaria, né? Aonde o luxo, a folga, a comodidade ali estava deixando eles totalmente perversos, estava deixando eles ali espiritualmente mortos. Eles estavam tão envolvidos com as coisas terrenas que eles estavam ficando espiritualmente mortos. Eles estavam ficando ranzinza, pensando só no dinheiro, em querer ter mais, tirar daquele que tem menos. Eu tenho, eu posso. E o Senhor estava dizendo que eles estavam construindo, mas eles não iriam usufruir de tudo aquilo. Eles estavam acumulando bens na terra, mas o Senhor não ia permitir eles ali usufruir daquilo, né? Então, as grandes casas ali, quando diz que seriam arruinadas, quer dizer, o Senhor, ele é quem vem e abate toda a casa que é construída na areia. Você pode ver um império enorme, pessoas construindo coisas em cima de maldade, em cima de levar vantagem, em cima de coisas erradas, ou fazer coisas erradas e querer pôr debaixo do tapete. O Senhor está dizendo que nada ficará debaixo do tapete, nenhuma construção construída na areia permanecerá, mas aquele que faz a tua construção na rocha, Jesus Cristo de Nazaré, na base ali, que venha a ser, né, construído o seu prédio, você quer ter um prédio maravilhoso, tenha ele no reino espiritual,
com base em Jesus Cristo de Nazaré. Aqui o Senhor estava alertando, né, que tudo que o homem faz fora de Deus, que tira a glória do Senhor, tudo aquilo que possa tirar Jesus do centro e colocar o homem como algo grandioso, ou o homem como algo para adoração, isso foge do que Deus tem para o teu povo. Isso chateia a Deus, isso tira a glória de Deus, isso deixa o Deus irado. Então, Samaria ali estava, né, numa corrupção, injustiça social, eles estavam verdadeiramente ali caminhando para um abismo. Então, o profeta estava convidando o povo a contemplar ali tudo o que eles tinham feito de errado. O povo estava totalmente errado e eles precisavam entender que as coisas materiais vai passar, mas as coisas espirituais, essas são eternas. Amém? Glória a Deus. Essa é uma palavra de correção, é uma palavra de, né, fortalecimento para nós, porque é uma chance que Deus nos dá para que nós venhamos nos colocar diante dele com o coração contrito, quebrantado, arrependido, para que ele possa vir agir ao nosso favor, porque ele possa vir e derramar a graça daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Então aqui a destruição ali do poder, tanto político quanto dos homens que estavam em prevaricação, em adoração a outros deuses, aconteceria, iria ter uma destruição de tudo aquilo que não é de Deus. Então o Senhor chama a nossa atenção de que nós não podemos compactuar com o mal. Não é porque o povo é povo de Deus que pensa que Deus vai cobrir, vai compactuar com os seus pecados. Não, o Senhor não vai compactuar com as nossas falhas. O Senhor não compactua com o pecado, porque Ele é santo, santo e santo. Nós não somos santos, nós temos que pedir ajuda e as misericórdias do Espírito Santo de Deus todos os dias para permanecermos firmes na presença do Senhor. Né? Essa é uma palavra que Deus deu. E assim como Amós dizia, né? Ai dele, se ele não entregasse aquilo que o Senhor, ele era forçado ali a falar o que Deus tinha colocado para ele falar com o povo. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. E eu falo ela com alegria, sabe por quê? O Senhor corrige aquele que ele ama. E ele está hoje corrigindo o povo dele. Volte-se ao Senhor. Não seja como esse povo que estava indo fazendo aliança com o mal, que estava ali pensando que mesmo eles cometendo mal, o Senhor estaria do lado deles. Mesmo eles oprimindo o povo, fazendo riqueza em cima dos pequenos, oprimindo, levando vantagem, fazendo coisa errada, que o Senhor estaria do lado deles. Não, nosso Deus é um Deus justo. Para fazer a justiça de Deus, às vezes é necessário nós abrirmos mão do nosso eu, das nossas ideias, dos nossos pensamentos de que nós achamos que é correto. Eu ouvi alguém dizendo que esse ano não é um ano para ser bom, mas é um ano para ser justo, e é verdade. Esse é um ano em que você não tem que ser bonzinho, porque senão ninguém te respeita, mas seja justo na presença do Senhor, seja justo na justiça de Deus. Nem que isso seja cortar na tua carne, nem que isso seja você abrir mão de coisas que você acha que era correto, mas seja justo e não bom, porque bom é Deus que está no céu. Nós nunca seremos bons, então vamos procurar ao menos ser justos, amém? Vamos ao menos procurar, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, fazer a vontade de Deus e não a nossa. O Senhor não vai compactuar com o mal, só porque você é uma serva e um servo do Senhor. Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, obrigada pela tua palavra, Senhor. Meu Pai, ajuda-nos, Senhor Jesus, a fazer as correções que precisamos fazer. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a fazer a tua vontade. Meu Pai, que nós ficamos do lado do justo e não do injusto, Senhor. Senhor, que o ímpio, quando peca, muitas das vezes o ser humano fala, é merecedor, mas também aquele que se diz servo, se pecar, a justiça do Senhor virá sobre ele, porque o Senhor é um Deus santo, um Deus santo e um Deus santo, que não compactua com o pecado. Meu Pai, ensina-nos, Senhor Jesus, a fazer a tua vontade. Espírito Santo de Deus,
haja na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, age nas nossas vidas, nos conduzindo para um caminho de libertação, salvação, nos conduza para a vida eterna. Meu Pai, o Senhor diz que poucos sobrarão, Senhor, como as pernas de uma ovelha na boca do leão, como a orelhinha de uma ovelha na boca do leão. Mas, meu Pai, que nós venhamos ser essa pontinha dessa orelha de uma ovelha, que nós venhamos ser o pé, o calcanhar, a unha do pé, mas, Senhor, que nós venhamos ser, Senhor, essa ovelha que vai se livrar das garras do mal, livrar da ira do Senhor. Meu Pai, o Senhor permite o mal vir, o Senhor derrama a tua ira, meu Pai, mas nós vamos ser, Senhor Jesus, ovelhas mansas, humildes, Senhor, diante do Senhor, nosso bom pastor. Meu Pai, nos conduza, nos guia e nos liberte de nós mesmos, é o que nós te pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Essa é a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.